Bom dia, Rádio Socesp mais uma vez entrevistando colegas que estão nos visitando no 43º Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tenho o prazer de receber nesse momento a Carla. Carla, você é médica, você é estudante? Bom dia, eu estou no sexto ano de medicina, estou já chegando na finalização da minha faculdade, então ainda estou como acadêmica. Tudo bem. Você está estudando aonde, Carla? Eu faço medicina na Faculdade de Marília, na Unimar, em Marília. Perfeito. Você não escolheu ainda a sua especialidade. Eu não sei se você vai ser dermatologista, cirurgiã ou cardiologista, mas você veio ao Congresso de Cardiologia. Por quê, Carla? Sim, eu sempre admirei muito o congresso da SOCESP. Uma porque trabalham temas importantíssimos para nós que estamos já indo para o mercado de trabalho, assuntos que envolvem a questão de urgência, emergência, e também porque eu me preocupo muito com o meu paciente. Já estou, praticamente chegando ao mercado de trabalho, eu acho que é extremamente importante estar atualizada e também trabalhar esses assuntos que são muito importantes que eu estou vendo aqui neste encontro maravilhoso. Carla, o que você está achando do Congresso, dessa disposição, os estandes, as áreas científicas? O que você está achando do programa científico do Congresso? Eu estou achando tudo maravilhoso, perfeito, né? Estamos sendo muito bem acolhidos. Eu acho que esse é um diferencial importantíssimo. Muitas explicações, muitos exemplos, muitos casos, palestras fantásticas, profissionais maravilhosos. Estou encantada. Obrigado, Carla. Obrigado pela sua gentileza, obrigado pela sua visita aqui ao Congresso da SOCESP. Espero que você volte outras vezes e tenha um minutinho para suas considerações finais. Quer deixar algum recado para os seus colegas? Muito obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade. Ainda mais por vocês abrirem as portas para nós, alunos. Deixo um recado a todos que estão aí acompanhando e principalmente aos meus colegas. Estar aqui é realmente um diferencial, estar aqui é realmente importante. Sem sombra de dúvidas, foi a minha melhor escolha. Mais uma vez, obrigado pela audiência. A Rádio Socesp, 43º Congresso de Cardiologia. Estamos voltando às nossas entrevistas aqui ao vivo com os colegas e futuros colegas que nos visitam nesse congresso. Até já. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Teresa Castilho, sou médica cardiologista e paliativista do Instituto Dante Passanese de Cardiologia e estamos aqui nessa tarde diretamente da Rádio Socesp com nossos convidados o Dr. Douglas Henrique Crispim, médico geriatra e paliativista, Thalita Cepas Lobo, psicóloga e mestre na saúde. Esse nosso tópico hoje de discussão é em relação a situações complexas em relação à tomada de decisão em cuidado paliativo. Os cuidados da saúde com pacientes portadores de doenças graves, como insuficiência cardíaca no nosso caso, implicam a necessidade da tomada de um grande número de decisões, envolvendo desde a forma como essa informação é compartilhada até quais procedimentos como diagnósticos e tratamentos serão adotados. Douglas, na sua prática clínica, quais são as situações complexas mais frequentes que o paliativista enfrenta no dia a dia? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Acho extremamente importante discutir cuidado paliativo na cardiologia. Né? É um dos grupos de paciente chave, assim, ou seja, que mais cresce, não só em número de solicitações, mas com o avanço das novas terapêuticas, esse grupo de pacientes tem sofrido bastante. É importante a gente ter a noção de que os doentes estão internados ou estão em acompanhamento ambulatorial em sofrimento. O grupo de insuficiência cardíaca, especificamente, é um grupo que tem o grau de sofrimento dele valorizado não no nível que deveria ser, né? Tanto pela cardiologia, com foco que é dado extremamente ao tratamento modificador da doença, né? E lembrando que a gente trata uma doença que está dentro do corpo de alguém
e essa pessoa sofre desde do seu diagnóstico, né? Então esses pacientes estão precisando muito de acompanhamento. As situações mais comuns na área de cardiologia, né, envolvem as situações de indicação de transplante, né? A gente tem esses doentes de indicação ou quando o paciente sai da fila de transplante e tem outras terapias invasivas a serem discutidas, indicações cirúrgicas, né, do paciente, seja cirurgia valvar, paciente idoso, então esses pacientes que vêm com comorbidades, vêm com outras doenças, né? E também indicação de terapia intensiva, né, no paciente, principalmente com insuficiência cardíaca, né, uma discussão ainda muito grande, ainda muito colega que acha que o inotrópico só pode ser feito fora, dentro da UTI, né, não pode ser feito fora, e esses conceitos precisam ser trabalhados também com a suspensão e introdução de dispositivos elétricos, né, no doente, né, no marcapasso menos polêmico, mas o CDI já mais polêmico. Ok, basicamente tudo dentro da cardiologia, o paciente é nosso paciente extremamente grave e Douglas, para chegar a essas decisões, a essa tomada de decisão, se fala muito hoje de seguir um processo compartilhado, decisão compartilhada. O que quer dizer isso? Então é importante determinar primeiro uma avaliação prognóstica adequada. Boa parte dos pacientes que hoje que estão vivendo a fase final da vida, dentro da insuficiência cardíaca, por exemplo, eles estão lúcidos, conversando, e muitas vezes o sintoma controlado com inotrópico. E o primeiro passo é o cardiologista saber diferenciar, e tem muito ainda colega que tem dificuldade de diferenciar a terminalidade da vida e a fase final da vida do doente cardiopata, ou seja, esse paciente que tem internações recorrentes, esse paciente que está dependente do inotrópico e não é feita uma suspeita de que esse paciente possa estar no fim da vida. Então, tendo uma base prognóstica, a gente vai saber em que ponto que está esse doente em termos de indicação técnica. Então, a partir da indicação técnica do procedimento, a gente vai ter, se essa indicação técnica ela não existe, ou seja, o procedimento não cumpre função biológica, então esse caso, a comunicação ela é muito mais informativa e empática no sentido de trazer a família junto, mas a gente tem um grupo de doenças que vai se afastando dessa futilidade, mas que também eticamente é muito discutível em termos de sofrimento, em que tem que se fazer um balanço de se esse sofrimento que está sendo proporcionado pelo tratamento vale a pena, e esse valer a pena ele tem que ter um conjunto da técnica e dos valores do doente, que muitas vezes vai envolver também valores da família. Então acho que esse é o ponto que eu acho que envolve a decisão compartilhada, né, nesses casos de cardiologia. Posso fazer um acréscimo na sua fala? Eu acho que o ponto talvez mais difícil, um dos desafios mais difíceis dentro da cardiologia é quando indicar cuidados paliativos para esse paciente que tem insuficiência cardíaca, né? Então tem muita dificuldade de até quando a gente vai investir, quando que a gente vai parar de investir, qual é o ponto que a gente vai decidir só priorizar a qualidade de vida sem ter mais medida modificadora de doença, né? Thalita, esse está sendo o nosso trabalho, talvez um dos mais desafiadores, para a gente conversar com o cardiologista em relação à indicação precoce do cuidado paliativo, né? Sim. E tirar essa ideia errônea, vamos chamar assim, de que o cuidado paliativo é só para quem está morrendo, né? Sinônimo de morte, né? Então, é cuidado paliativo, o paciente está morrendo, nós vamos dar atestado de óbito. Então, nós estamos trabalhando muito nessa indicação precoce, desde o diagnóstico, especialmente da insuficiência cardíaca, quando ela também já é uma insuficiência cardíaca avançada, para a gente tentar caminhar junto com a terapia modificadora da doença, para que esse paciente tenha durante todo o seu processo o melhor cuidado possível, né? Sim. Então, Thalita, dentro desse ponto de decisão compartilhada, tem um consenso da Associação Nacional de Cuidado Paliativo que ele fala muito em relação aos limites de autonomia, né? Quais que são os desafios da psicologia, especialmente nessa tomada de decisão, quando a gente vai ter que falar com o paciente, com a família, e muitas vezes a gente não tem esse problema com o paciente e família, e a gente tem o problema com o nosso colega, com o profissional da área da saúde.
Acho que o primeiro de tudo, o mais importante é que se tenha uma boa comunicação entre os membros da equipe. Que todo mundo esteja alinhado, falando a mesma língua, para que, inclusive, se o paciente abordar a mim enquanto psicóloga, ou o enfermeiro, ou o fisioterapeuta, que todos nós saibamos responder as perguntas da mesma forma, né? Que a gente consiga falar sobre a indicação de cuidados paliativos de uma forma muito certa. Eu acho que o grande desafio está aí na comunicação, em como a gente pode fazer isso melhor. E outro grande desafio também é que o cerco do silêncio pode aparecer em muitos momentos, dependendo do quadro do paciente. O paciente muito idoso, isso acontece com uma certa frequência. O paciente que está entubado, está sedado e que às vezes volta desse processo também acaba entrando nesse cerco do silêncio, né, que é um pacto entre a equipe de saúde e a família de não contar algumas coisas para o doente, sendo que aquele corpo e aquela doença são daquele indivíduo, que ele tem o direito, enquanto uma pessoa lúcida, orientada, de tomar as decisões sobre o próprio tratamento, sim. Sobre os próximos passos. Já vivenciei situações de cerco do silêncio em que o meu trabalho com a família foi: precisamos contar para o paciente o que está acontecendo, ele está em sofrimento, ele tem percebido mudanças no corpo dele e quer saber mais sobre isso. Acho que sensibilizar a família para entender que o paciente também está ali, que ele também é participativo nesse processo e que o processo é mais dele do que dessa família. Apesar de também ser da família, claro, né? Sim. Obrigada, Thalita. Douglas, dentro do contexto da tomada de decisão, merece especial atenção dois tópicos importantes, ou que seriam também situações complexas que geralmente é o médico que vai enfrentar, que é a terapia fútil ou a terapia inapropriada. Poderia esclarecer, por favor? É importante esses conceitos, né, estarem bem claros, até trazendo assim, cuidado paliativo tem muito a ver com inovação, com cuidado mais moderno ao doente, né, e que a gente possa sair vamos dizer, do século passado e entrar realmente na modernidade, né? Que o Brasil possa atingir um patamar semelhante, pelo menos aos vizinhos nossos, né? Aqui na América Latina. O tratamento ele é fútil quando ele não cumpre o seu objetivo biológico, né? Então, por exemplo, você fazer um tratamento cirúrgico com um doente que tem uma condição hemodinâmica que impossibilita aquele tratamento cirúrgico, então esse tratamento não vai cumprir o seu objetivo biológico. E o tratamento potencialmente inapropriado é aquele tratamento que, mesmo ele cumprindo alguma função biológica, por exemplo, entubar um doente no processo ativo de morte, obviamente você pode ganhar níveis de oxigenação maior no sangue, ou seja, aumentar a saturação, cumprindo algum objetivo biológico. Mas eticamente ele pode ser questionável, porque a grande pergunta é: essa intubação realmente favoreceu o doente que ele tivesse alta? Salvou a vida do doente de verdade? Ou ela simplesmente... que os nossos médicos usam muitas vezes uma grande zona de conforto, que é, como eles não têm um preparo e não foram treinados e muitas vezes negam, né, e não têm interesse em criar esse conhecimento, essa competência, quando medicamentos, procedimentos, né, e exames não resolvem o problema do doente, esse colega tem uma tendência estereotipada de encaminhar esse paciente para um próximo nível de complexidade. Então, encaminhamento para UTI, muitas vezes é simplesmente tirar o doente que está morrendo da frente do médico, porque esse médico está sofrendo. Então, a gente precisa olhar para o nosso sofrimento de uma forma madura, aceitar e aprender que uma função do médico também é estar próximo do doente quando as coisas não dão certo. E podemos dizer com muita tranquilidade, baseada em evidências, que todos nós vamos morrer. Com certeza. E tem, acho que, pegando um gancho da fala do Dr. Douglas, tem uma questão que, quando indica-se cuidado paliativo, às vezes o médico, a primeira equipe, né, que está acompanhando, seja a cardio, seja qualquer outra, tende a se afastar do paciente, a criar uma barreira, e isso também gera sofrimento emocional. Gera sofrimento, claro, para a equipe, mas também para aquele paciente que se sente descuidado, se sente abandonado, se sente ainda mais fragilizado dentro já de um contexto que é altamente estressante.
Eu acho que eu acrescentaria também que ainda tem esse estigma, né? Que o paciente que é do cuidado paliativo, vamos dar um exemplo, no paciente contraindicação ao transplante, aí o transplante para de acompanhar. O paciente foi acompanhado durante muito tempo com esse grupo, com essa equipe, e o paciente tem a sensação de ser abandonado por quem estava cuidando dele até hoje para entrar à equipe do cuidado paliativo, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de humanização nesse contexto e dar continuidade ao cuidado. Então, não porque o cuidado paliativo a gente deixa a equipe assistente, que na cardiologia é muito dividido, todo mundo sabe, o paciente da hipertensão, o paciente da válvula, o paciente da coronária, e termina sendo dividido. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse paciente, para ter um acompanhamento contínuo, para que o sucesso do processo do paciente seja visando também a melhoria da qualidade de vida. Sim, por isso que eu acho que quanto mais precoce indicado o cuidados paliativos para o paciente com IC, melhor, porque inclusive vai criando um vínculo com a equipe de cuidados paliativos e até desmistificando de que paliativista não é médico que vai levar à morte ou profissional que vai dar atestado de óbito. Mais do que isso, é o profissional que vai promover qualidade de vida. Eu sempre brinco com os meus alunos que cuidados paliativos não é falar sobre morte, é falar sobre vida. Botar qualidade da vida aos dias desse paciente. Exatamente. Né? Bom, acho que, finalizando já esse nosso pequeno encontro, o consenso da Associação Nacional de Cuidado Paliativo, ela fala que o processo de tomada de decisão deve seguir o modelo de decisão compartilhada, como o Douglas já claramente explanou. A comunicação e a escuta compassiva deve ser um pilar fundamental dentro dos cuidados paliativos, respeitando a autonomia do paciente e sua família. Douglas, alguma mensagem para os cardiologistas em relação a cuidado paliativo no geral? Dizer aos cardiologistas para estudarem cuidado paliativo, né? Vale muito a pena. Eu acho que é uma competência que a gente acabou de sair de um hands-on ali com os cardiologistas, né? E está muito claro que existe uma lacuna de quem não fez cardiologia no momento atual, né? De que os cardiologistas têm que saber profundamente avaliação prognóstica, comunicação e controle de sintomas. Thalita, alguma mensagem? Eu vou concordar com o Dr. Douglas, mas reforçando a importância de fazer uma boa comunicação, uma comunicação alinhada dentro da própria equipe, uma comunicação alinhada com o paciente, com a família. Seria bem interessante desenvolver habilidades de comunicação não violenta para que se possa aperfeiçoar esse processo também. Bom, então finalizando já a nossa conversa, decisões compartilhadas são decisões planejadas, construídas e executadas a partir de relações clínicas que considera que nenhuma situação complexa pode ser tomada sem considerar os fatos, os valores e os deveres tanto do paciente, da família e da equipe como um todo. Muito obrigada a todos pela sua presença, obrigado Douglas, obrigada Thalita, e um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.